Hoje nós vamos abordar um dos fundamentos principais da agricultura sintrópica. Eu acredito que a importância que Ernst dá à ecofisiologia vegetal foi o que nos motivou, junto com Ernst, a criar o programa Rede CPEAS, né? Que é um desejo muito antigo de Ernest Goethe de ter em cada bioma do Brasil locais que os agricultores possam praticar agricultura sintrópica, trocar experiências, um ponto focal da agricultura sintrópica em cada bioma. Então hoje nós vamos abordar essa técnica, ecofisiologia vegetal, um dos fundamentos da agricultura sintrópica. E para exemplificar isso, eu encontrei uma publicação recentemente que ela é uma joia, assim, uma pérola rara no Brasil aqui, porque ela sintetiza todo esse nosso sonho de encontrar essa informação aglutinada num único exemplar. Aqui os pesquisadores usaram o eucalipto. Então, se a gente puder construir o conhecimento da forma que os pesquisadores Tiago Bevilacqua, Cleiton Alcardi, Vinícius Castro e José Luiz Stapp fizeram, a gente construir para outras espécies, para todas as árvores que nós usamos nos nossos agroecossistemas, para as espécies exóticas principalmente, que poucas pessoas sabem de onde vem, qual é a origem do pêssego, da laranja, da lixia, da uva, da maçã, da jaca, da banana, de todas as frutas que nós usamos exóticas. Qual a origem? De onde que elas vieram? Como que é a floresta dessas plantas? Se nós tivéssemos toda essa informação, como ela está aqui aglutinada nesse compêndio de eucaliptos no Brasil, esse belíssimo exemplar feito por esses pesquisadores, a gente ia andar muito, muito, muito mais rápido na implantação dos agroecossistemas. Então que esse livro ele sirva como um norte para nós, que esse livro ele sirva como um exemplo, e eu recomendo que vocês comprem ele. E o Instituto de Pesquisas Florestais da Universidade de São Paulo, lá na Exalc, eles também têm no próprio site, você entra, eu vou deixar o link na descrição, você entra lá, você digita o nome do seu município, e aí, gratuitamente, eles te dão o clima, a quantidade de chuva, a temperatura e as espécies mais indicadas de eucalipto para você plantar naquele município que você tem a sua fazenda. Então agora eu vou mostrar o que eles condensaram, isso é apenas um resumo, né? É importante que vocês leiam o livro e se aprofundem nisso e se apropriem desse conhecimento. O que eu vou mostrar aqui é um resumo do grande trabalho que esses pesquisadores fizeram. Está aí o eucalipto plantado em muitas áreas no nosso Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? É uma espécie assim que tem uma elasticidade ecofisiológica muito grande, são mais de 800 espécies, se eu não me engano, aqui no livro, e eles colocaram 47 espécies principais plantadas no Brasil. Eles fizeram essa similaridade bioclimática. Então, cada lugar no Brasil tem as espécies que são ideais para aquele clima, para aquela temperatura, aquela quantidade de chuva, né? Aquela altitude, e é isso que nós vamos mostrar. Então o que os pesquisadores fizeram? Eles pegaram, hoje os herbários no mundo estão de forma digital. Herbário é onde você tem um pedacinho da planta, um galho, as folhas, de preferência com flores, frutos, e aí os pesquisadores, eles analisam as espécies, muitas vezes por meio dos herbários, para construir os compêndios de um gênero, né? Avaliando, estudando por meio desses exemplares guardados nos herbários. E hoje isso está tudo digital. Então, eles coletaram 9.000 pontos de ocorrência natural do eucalipto na região australiana. E aqui eles consideraram região australiana vários países para ficar fácil de discorrer no livro. Mas o que os pesquisadores consideram região australiana no livro engloba a Austrália propriamente, Papua Nova Guiné, Timor-Leste, Indonésia, Filipinas. Tudo essas ilhas acima aí são muitos países dispersos aí. Eles consideram toda essa região como chamando no livro de região australiana, né? E o eucalipto, como ele é de ocorrência natural, tem 9.000 pontos de ocorrência natural para a gente estudar 47 espécies. Então todos esses pontos verdes que nós estamos vendo aqui são de ocorrência. Boa parte da Austrália aqui é uma região árida, semiárida, né? Então muita região da costa aqui é onde ocorre a maioria das espécies. E aqui vocês estão vendo os pontinhos nas outras ilhas, né? Então é isso que nós vamos
esses 9 mil pontos de ocorrência natural de eucaliptos é o alicerce para eles construírem toda essa similaridade climática das espécies, dessas 47 espécies que ocorrem na Austrália, na região australiana, com o clima no Brasil. Então eles construíram vários mapas comparando as altitudes no Brasil com as altitudes na região australiana. Então vocês veem que é muito parecido. Boa parte aqui do Brasil tem muita semelhança com as altitudes na Austrália, né? Aí quando a gente tem essa cor salmão aqui, são regiões mais elevadas, ocorre só aqui na costa australiana, um pouco aqui no centro. Isso, altitude. Depois, as temperaturas. Então a gente está vendo aqui, azul é menor que 10 graus, vermelho maior que 26 graus. E a gente vê aqui a região australiana, então, tá aqui ó, a linha do Equador, Trópico de Capricórnio, então a similaridade aqui na temperatura, quando a gente está mais próximo do Equador, regiões tropicais, não é? E aí eles construíram mais um mapa comparando a chuva no Brasil, a precipitação média anual, com a chuva na região australiana. Então vocês veem que boa parte da Austrália aqui, ó, menos que 400 milímetros é em vermelho, mais na região semiárida, nossa caatinga aqui, né? E a boa parte da Austrália, que são regiões áridas ou semiáridas, né? E aí eles construíram os histogramas. Então em vermelho aqui a temperatura, ela cai aqui, como a gente está no mesmo hemisfério, então é inverno também na Austrália, quando é inverno aqui no Brasil. E em azul é a quantidade de chuva, ó. A marcha, espaço temporal da precipitação, isso, a variação no decorrer do ano. Então a gente vê aqui que na Amazônia chove praticamente o ano inteiro, ó, nessa região, Altos Solimões, né? Como aqui na região do Rio Grande do Sul chove o ano inteiro, e aqui já tem aqui, onde nós estamos no Cerrado, chove pouco no inverno. E aqui a gente tem essa comparação com a Austrália também, muitos lugares chove pouco no inverno, e o clima aqui tropical das Filipinas, Timor-Leste, é mais parecido com o clima da Amazônia. Eles foram construindo essas comparações, né? E aí nós chegamos aqui nos tipos climáticos, né? Então os climas que existem no Brasil, segundo Köppen, e aqui os climas que existem na Austrália. Essa classificação de Köppen, se vocês quiserem se aprofundar, pode olhar na internet, tem muita informação, mas basicamente eu vou resumir aqui o que Köppen diz. O clima da Terra apresenta 5 zonas. A primeira letra, essas 5 aqui, ou o clima é tropical, semiárido, árido, subtropical, temperado, polar, começando com essas letras. A segunda letra, ou terceira, indica o seguinte, a primeira letra aqui, ó, é a zona climática, como eu falei. A segunda letra, a distribuição da precipitação, aí ele vai classificando, se chove no inverno, se chove no verão. E a terceira letra é atribuída segundo a sazonalidade da temperatura, a variação da temperatura, né, no decorrer do ano. Então, isso eu não vou aprofundar, porque o nosso interesse é mostrar a função da ecofisiologia. O que nós temos que atentar para ter sucesso? Para a gente começar com um gol em start, assim, no primeiro minuto do jogo a gente já marcar o primeiro gol. Se a gente focar na ecofisiologia. E para cada espécie que eles analisaram nesse guia, foi realizada uma caracterização topoclimática, de relevo com o clima, de altitude, também a determinação de suas exigências climáticas. Então, o geoprocessamento, eles foram com uma base SIG, fazendo essas avaliações, né, de geoprocessamento, levando em consideração altitude, temperaturas média mensal e anual, a chuva mensal e anual e a distribuição natural dos eucaliptos, para depois eles construírem os mapas no Brasil de onde é melhor plantar cada espécie. E aí, isso que é o mais maravilhoso do livro, eles construíram esses gráficos levando em conta a altitude que ocorre o eucalipto na região de origem dele, seja na região australiana toda, incluindo aqueles países. Cada espécie que tem aqui, dessas 47 que tem no Brasil, cada espécie, onde que é a altitude dela original? E qual que é a elasticidade dela, daqueles 9 mil pontos que eles recolheram? Então eles têm, por exemplo, na minha região vai muito bem urofila, aqui no Cerrado. Olha a elasticidade da espécie urofila. Ele vai lá na Austrália, ele ocorre desde quase ao nível do mar até quase a 1.500 metros de altitude.
Na minha região vai muito bem, nós estamos a 1.200 metros. Então ele vai bem a 100 metros, a 300, 400, mas aonde que ele vai melhor? Aqui, a quase 1.000 metros. Então aqui, tá vendo? Aqui a ocorrência é maior, então aqui, ó, a quase aqui, esse risco aqui seria a maior ocorrência natural dele é a 900 metros. E aí eles foram produziu esse para altitude. O próximo gráfico, temperatura média do mês mais frio e do mês mais quente, para cada espécie. Então glóbulos, ó, do mês mais frio, onde que ocorre o glóbulos? Na região de origem. Faz 5 graus no mês mais frio, 4 graus. E no mês mais quente, tá aqui, 18, por aqui assim, para eucaliptus glóbulos. Vamos ver aqui o urofila, por exemplo. Onde está o urofila? Tá aqui. Urofila, ó. Ele vai aqui de 17 no mês mais frio, aqui de 16 até 29, né? O eucalipto urofila. Então, nós temos vários. O que nós estamos plantando aqui agora, no cerrado? Pelita, tá aqui, ó, no mês mais quente. É bom para nós. No mês mais frio, também é bom. Que a temperatura aqui pode ser 15, 14 no mês mais frio. E no mês mais quente, 23, 25, 26. Então, para nós aqui, quando você entrar lá no site do IPEF, digitar o seu município e o estado, ele vai dizer lá, ó, para você dar o clima, chuva, temperatura, e fala assim, você pode plantar essa e essa espécie. Para nós aqui, Alto Paraíso caiu pelita, urofila, camaldulensis, tereticornis, todas essas espécies eu estou testando aqui. Então nós já plantamos urofila, plantamos urograndes, plantamos glóbulos, a gente não sabia e não foi bem o glóbulos, que ele ocorre mais na região sul do Brasil, depois a gente vai ver no campo o que aconteceu. Então é fundamental a gente ter informação de origem de onde ocorrem as nossas plantas para a gente saber se nós estamos plantando a planta certa para o nosso clima. O outro gráfico, índice de aridez que eles produziram, que é dividindo a precipitação do lugar, a chuva, pela evapotranspiração. Evapotranspiração seria assim, se você tivesse a quantidade ideal de água para as plantas no solo, quanto que evapora de água ali? Então eles dividiram quanto que chove e quanto evapora. Se for menor que 1, significa o quê? Que tem um déficit hídrico. E é considerado região árida ou semiárida quando é 0,5 para baixo. Então aqui, ó, para baixo de 1 está havendo déficit hídrico. Para baixo de 0,5 já é considerado zonas áridas ou semiáridas. Olha a elasticidade do urofila, por exemplo. Que ele vai aqui de regiões quase semiárida até 2,5, lugar que chove muito. Então a gente tem que escolher para a caatinga isso aqui, que tem um déficit hídrico forte. Nós temos que escolher essas espécies. Para a Amazônia, onde chove muito, nós temos que escolher as espécies daqui. E aí você digitando lá o seu município, você vai descobrir quais são as melhores espécies para aquele clima. O que acontece, a gente falando ecofisiologicamente, quando eu não escolho a espécie certa? A gente vê aqui por esses mapas que todas as espécies na natureza, elas têm uma elasticidade. Não é só assim, não, ela só corre a 1.500 metros, ou a só 20 graus. Não, ela tem uma variação. Por quê? Porque o equilíbrio na natureza ele é dinâmico. Tem ano que chove mais, tem ano que chove menos, tem ano que a temperatura é maior, menor. Existe uma variação que isso faz parte da evolução das plantas se adaptar nessa variação. Então o que acontece quando a gente escolhe uma espécie e leva ela para um extremo desse mapa aqui, desse gráfico? Então se eu pego aqui, por exemplo, o Eucaliptus glóbulos, está aqui, ó, ele ocorre numa região que o mês mais frio é de 4 a 8 graus. Agora, se eu levo ele para uma região que o mês mais frio faz 10 graus, significa o quê? Ó? Na época fria, que ele evoluiu a 4 a 8 graus, não tem aqui na região natural, ocorrendo onde a época mais fria é 12. Eu levo ele para um extremo. Então ele varia aqui, ó, de 8 a 4. Mas se eu levo ele para um lugar que a temperatura mais fria é 12, então eu enrijeci essa elasticidade dele. Eu levei ele... Eu enrijeci essa capacidade que ele era flexível, de 4 a 8, ou de 500 a 700 metros de altitude, eu planto ele em 800. Então, essa variável dele eu trouxe para cá. Eu não tornei ela mais flexível, eu enrijeci. Ou seja, qualquer distúrbio que houver, ele já não está no clima ideal, ele não está na altitude ideal. Então, eu vou gerar um estresse que pode fazer com que essa planta não resista e morra
principalmente quando ela é mais jovem. As raízes menores têm menos resistência às intempéries. Então é fundamental a gente achar a espécie certa para o nosso clima e não tentar plantar pera no semiárido, tentar plantar pera em petrolina, nós vamos precisar de hormônio, nós vamos gerar um baita estresse naquela planta. Podemos até fazer uma seleção, um melhoramento, capins que gostam de sombra, a gente selecionar para pleno sol, café que cresceu na sombra, a gente selecionar para pleno sol, mas a gente sempre vai estar forçando milhões de anos de evolução das plantas, tentando forçar ela para um ambiente novo. Por isso que a gente começando, olhando para a ecofisiologia, a nossa chance de errar é muito menor. A chance de sucesso é muito maior. E aí o que aconteceu no nosso caso? A gente não conhecia essa similaridade bioclimática entre a ocorrência natural do eucalipto globulus na Austrália e o plantio aqui no Brasil. Nós plantamos, porque tinha amigos meus plantando, vamos plantar. Só que ele não foi bem aqui. Nós estamos aqui nessa região, ó, Nordeste goiano. E onde, comparando com o clima da Austrália, onde ocorre eucaliptus globulus, no Brasil seria ideal nessa região. A aptidão alta aqui, ó, Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, Paraná, um pedacinho de São Paulo, isso seria aptidão ótima. Chove mais nessa região aqui ao longo do ano. A aptidão média seria esse verde. E nos outros lugares, baixa aptidão. Você vai plantar uma planta onde é baixa aptidão? Isso é dar um tiro no pé. E aí a gente pega o eucalipto pelita, que é recomendado pelo Ernst, porque Ernst viu uma pesquisa de uma pesquisadora que testou vários eucaliptos, e o pelita se dá muito bem com capim. E a gente não vai ter capim, seja no silvopastoril, seja na entrelinha do nosso agrofloresta com frutas. Então, vamos plantar. E eu estou vendo aqui, eu plantei, está maravilhoso. Nós vamos ver no campo depois, está muito bonito o eucalipto pelita. O urograndes, que já é um híbrido, porque o grandes também não é bom aqui na nossa região. Ó, só que nós plantamos um híbrido. E então ele tem o vigor do urofila para esse clima, né? E a gente viu que ele está indo bem, o urograndes. E o grande sozinho não é bom para a nossa região também, né? Ele é ótimo lá para o sul. E o urofila, que é já muito antigo aqui, o pessoal já planta bastante, ele vai bem na nossa região. E aptidão média para a Amazônia. Então o cerrado aqui, ó, praticamente todo o cerrado, excelente para a gente plantar urofila, e isso já há muito tempo é plantado aqui. Então, os autores do livro aí, Eucaliptos no Brasil, produziram esse mapa. Cada cor está aqui os eucaliptos. Isso está gratuito no site. Você tem a aptidão por município e você também pode procurar um mapa de cada espécie a aptidão no Brasil. Um trabalho magnífico. Estão de parabéns mesmo assim. Eu sinto orgulho de ter pesquisadores desse nível no Brasil, produzindo um conhecimento que para nós é fundamental, né? E oxalá mais pesquisadores se dediquem a produzir o conhecimento para as espécies todas cultivadas que nós precisamos, né? Todas as espécies frutíferas, madeiráveis, exóticas, porque as nativas a gente já sabe, nativa do Brasil está no seu bioma. Então, o que a gente não sabe são das exóticas. Então é fundamental ter não só eucaliptos no Brasil, mas ter jaca no Brasil, marangue no Brasil, a tchachairu, enfim, muitas e muitas frutas, citros no Brasil. Eu vejo aqui, o que vai bem aqui? Eu estou vendo pelas que eu já plantei, Tahiti vai bem, siciliano vai melhor que Tahiti, o cravo é super rústico, então eu tenho que plantar o siciliano, o Tahiti, que tem um valor mais agregado, o cravo está ganhando valor no mercado, né, o limão cravo, então eu acho que é isso assim. Agora, importante também, como o guia dá várias espécies para a sua região, você tem que ver o que você quer daquela espécie, porque nós vamos plantar eucalipto, ele não é espécie definitiva, ele vai criar a nossa laranja, vai criar o nosso ipê, vai criar o nosso baru, vai criar o jatobá, a amburana, o vinhático, a peroba, o guatambu, porque ele cresce rápido, e a gente destopando a 5 metros, a madeira engrossa muito rápido. E aí a gente tem essa tabela no livro dizendo, ó, a aptidão dele para celulose. Então nós temos aqui, ó, vamos pegar um que a gente mais conhece, Citriodora. É bom para construção, para serraria, para dormente, para poste, para lenha e carvão, para mel, para óleos, ornamental e densidade pesada. O marrom clarinho, densidade média,
e esse mais claro, densidade baixa. Então, daquelas espécies que o guia indica para a sua região, você ainda pode escolher a característica que você quer para usar de acordo com essa tabela. E aqui, cada espécie, o clima para cada espécie. E não termina aí. E aqui, a aptidão para mel, a floração de cada eucalipto, o mês. Então você pode ter flores o ano inteiro até, dependendo da espécie que você planta e se ela é apta para o seu clima, não é? Agora, é importante, pessoal, a gente qualificar a informação. Por exemplo, esse livro foi um trabalho exaustivo dos pesquisadores para chegar nesse ponto. Isso não é em 6 meses, são anos de pesquisa para a gente colidir todas as informações, produzir esse magnífico trabalho. Isso é suar a camisa. Então é fundamental que a gente... Por exemplo aqui, ó, Pinheiro, ele produziu esse mapa, dizendo onde que ocorre o K. ivorensis, que é o mogno africano, ocorre nessa região. Então, se vocês digitarem mogno africano, isso aqui, Pinheiro et al., 2011, tem um trabalho dele lá que ele discorre sobre o uso do mogno no Brasil, origem na África. E o K. senegalensis ocorre nessa outra região. Tá, a partir disso, nós temos que produzir informação, porque ele não focou nisso, o Pinheiro, nesse trabalho. Ele discorreu sobre a importância, produtividade, mas assim, o centro de origem do mogno, como que é o clima, a altitude, a precipitação, a temperatura, isso não está nesse trabalho. Então nós temos que buscar nesses lugares da África onde ocorre ivorensis senegalensis para avaliar qual é o melhor para a nossa região. Então tem um outro site que eu achei que já é essa informação, nós temos que avaliar. Porque, por exemplo, nós plantamos ivorensis aqui e está chovendo 1000 milímetros e ele está indo bem. Mas essa informação que eu achei na internet fala que só acima de 1800 milímetros. Então é importante a gente qualificar a informação para ter certeza que a informação é verdadeira. Só a informação verdadeira é útil para nós. Então tanto o ivorensis aqui está crescendo bem. Eu comprei agora senegalense para testar e ver a reação na minha região. Porque diz que aqui, por essa descrição, o senegalensis cresce melhor que o ivorensis. Mas a gente já está vendo que o ivorensis cresce muito bem. Então é fundamental qualificar a informação. Se a gente não tem uma informação assim de alta qualidade como desses pesquisadores, a gente vai ter que garimpar. Por isso é fundamental a gente pesquisar em várias fontes, em periódicos, e fazer esse levantamento de todas as espécies frutíferas exóticas que a gente tem no nosso país. Assim a gente acerta de saída o que a gente vai plantar na nossa agrofloresta. Então agora a gente vai ver no campo, está aqui na tela, mas eu vou levar vocês num tour aqui para ver os nossos erros e os nossos acertos quando a gente escolhe espécies ecofisiologicamente aptas a viver nesse clima. Então esse aqui é um sistema que nós plantamos em 2018 e foi com eucalipto urophila. Vocês podem ver aqui a copa deles, foi podado recentemente, agora esse ano. Está muito vigorosa a brotação, super vigorosa. Eucaliptus urophila é uma espécie ecofisiologicamente adaptada para a nossa região. E se a gente vê esse sistema aqui, que nós plantamos em 2019, e aí plantamos aqui Eucaliptus globulus. Muitas árvores entortaram e outra, com a poda, essa aqui foi a primeira poda da copa, né? Alguns não chegou a 5 metros, nós só tiramos as folhas da canela, mas alguns que nós podamos morreram. Esse aqui morreu, esse outro aqui morreu. Enfim, porque é uma espécie que ecofisiologicamente ela não é para essa região. Então é fundamental a gente escolher a espécie adaptada ao clima, porque é muito difícil a gente mudar o clima, né? Apesar que a gente está conseguindo no mundo mudar para pior. Eu vou mostrar agora outras 2 espécies também de eucalipto ecofisiologicamente aptas a ser plantadas nessa região. Então aqui nós temos 2 variedades de eucalipto que nós fizemos de semente aqui mesmo, no sítio. Eucalipto pelita, vocês estão vendo o vigor dele, super bonito, e Eucaliptus urograndes, que é um híbrido, que misturou urophila com grandes. O grandes não é adaptado para essa região, mas quando se produz um híbrido, ele tem essa capacidade de crescer aqui. Esse aqui é um exemplo, é um pé de cacau. Eu já tive outro também que morreu,
esse aqui ele está vivo ainda, mas é a última folha que ele vai perder agora. É uma condição dura para o cacau aqui. Ah, não dá para plantar cacau na nossa região? Dá, mas são determinados nichos muito parecidos com a Mata Atlântica. Matas que tem um solo profundo, próximo a córregos. Eu já vi pé de cacau na nossa região produzindo, mas nessa condição, uma condição muito especial. Aqui a gente não está perto de um rio. Então, eu dei um luxo muito grande para esse cacau. Cavei um berço grande, sempre coberto, colocamos esterco, mesmo assim ele não foi para frente, com 5, 6 meses de seca às vezes. Ou seja, não é o local dele ecofisiologicamente. Então, no futuro, quando a gente está nessa condição de solo muito melhor, com muito mais sombra, talvez, eu nem digo aqui, mas próximo ao córrego, a gente consiga cultivar cacau. Mas demanda muito mais quantidade e qualidade de vida consolidada naquele lugar para a gente ter cacau. Então, pessoal, olha aqui um único galho desse abacateiro. A mesma condição que eu dei para aquele cacau, eu dei para esse abacateiro. Mas ele está repleto. Se vocês olharem todos os galhos aqui, ó, tem frutos. Estão carregados de frutos. Todos os galhos desse abacateiro, muitos deles carregados de fruto. Um abacateiro plantado de semente com 6 anos de idade. O meu erro ali talvez foi não ter sombra para o cacau, mas não é só isso. É o lugar. Nós temos que escolher plantas que são adaptadas a viver naquele clima e não querer mudar, criar muitas condições artificiais, que isso é muito difícil da gente ter sucesso. Então, o que eu falei na apresentação é focar em plantas ecofisiologicamente adaptadas. Essa é uma manga espada com 6 anos de idade, e 6 talvez para 7 anos, porque nós plantamos em 2015 e ela já tinha 1 ano no saquinho, né? Uma manga espada já está no 3º ano, esse é o 3º ano de produção dela. Com menos luxo do que eu dei para aquele abacateiro, mas é uma espécie muito adaptada para a nossa região. E a gente vai ver ela agora com 0 de adubo. Simplesmente eu plantei a semente sem afofar a terra, está com 3 anos de idade. Nós vamos ver agora. Então essa aqui é uma manga piqui, conhecida aqui na nossa região. Ela parece uma manga coquinho também, mas sem fibra. É muito, muito, muito saborosa. Plantada de semente no enxadão. Simplesmente abriu com o enxadão e plantou na beira do caminho. Com 3 anos de idade. 0 de insumos. 0. Simplesmente, eu acho que essa em 3 anos é a 2ª roçada que ela recebe aqui. Roçamos em volta aqui e acumulamos no pé dela o capim. Então imagina se a gente dá um luxo, se a gente tem condições de colocar aqui um esterco anualmente, de colocar um pouco de insumo, essa manga vai crescer muito mais rápido. Então é isso que nós temos que focar. Espécies econômicas e que crescem muito bem na nossa região. Ela está próxima de um angico plantado com 3 anos. Olha isso, uma semente que nós perdemos, porque a propriedade aqui não tinha angico, é o Alto da Chapada. Os angicos ocorrem aqui mais a 600 metros de altitude e aqui nós estamos a 1.200. Um angico já produzindo. Então isso aqui é um jatobá plantado na mesma época da manga, com 0 de insumos. Nós nunca manejamos aqui à beira do caminho, agora que nós tivemos energia para conseguir manejar. Então, o angico já produzindo, vamos colher a semente e fazer uma poda drástica dele. Imagina se a gente tivesse aqui, na época, plantado uma fila de angico, o caminho inteiro sombreado e farta biomassa de leguminosa que fixa nitrogênio para nossa manga, o nosso jatobá e todas as frutas. Então é focar nisso, pessoal, naquilo que cresce bem em nosso lugar, e isso nos dá ânimo. Porque quando a gente vê tudo crescendo bem, isso nos dá vontade e ânimo para continuar.